Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, mais uma vez aqui nos acompanhando. Você está vendo aqui que agora está dois rostos aqui um pouquinho diferente do que você está acostumado. Você está acostumado aqui a ver todo dia os professores, os alunos. E hoje você está vendo aqui alguns dos missionários já formados que estão atuando no campo. Estamos aqui novamente na escola. Estamos em um momento especial, como nós um tempinho atrás estávamos aqui anunciando o nosso casamento. Estamos aqui novamente na escola, agora para realizarmos o nosso casamento, que será feito aqui neste domingo. Teremos aqui a companhia de todos os nossos irmãos missionários e teremos uma grande festa aqui para a honra e glória de Deus. E estamos aqui na escola para podermos prestar mais uma vez um culto ao Senhor, e que bom ter a sua presença aqui também conosco. Desde já pedimos a Ti que você possa estar aí compartilhando este vídeo, compartilhando o canal também, curtindo e comentando, para que cada vez mais o canal da Escola aqui de Profeta possa ter maior alcance, tá bom? Então vamos nos colocar de joelhos e vamos fazer uma oração ao Senhor. Grandioso Deus, muito obrigada, Senhor, por Tua infinita graça em nossas vidas. Obrigada por essa manhã tão bela, essa oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para compartilhar com as pessoas, Senhor. Obrigada pelo consolo que o Senhor dá ao nosso coração. Nessa manhã nós iremos Te louvar, nós iremos aprender a Tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Sem Ele nós não podemos compreender. Ficamos, ó Deus, perdidos sem a Tua iluminação em nossas vidas. Então, se faça aqui presente em nossos corações, fala o coração das pessoas de acordo com suas necessidades nessa manhã, no doce nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, nós iremos iniciar louvar ao Senhor com o hino 226. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro, enfim.
agora chegou um momento muito especial de falarmos também, né, os versos da semana. Esses versos que servem tanto durante o nosso dia a dia, quando passamos por momentos e que estão falando que o verso está falando exatamente sobre aquele momento que a gente está vivendo, nós sentimos esperança, né, de conseguirmos ter a palavra de Deus gravada em nosso coração, e é isso que nos conforta. Então, neste momento, nós iremos falar juntos o verso da semana. Do 1 ao 3, vamos lá? 1, 2, 3. Hebreus 10, 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Amém. Então, nesse exato momento, ficaremos agora com a parte mais importante do nosso culto, que é a palavra do Senhor. Bom dia para vocês que estão aí do outro lado. Bom dia, pessoal aqui da igreja. Bom dia. Que coisa maravilhosa que nós estudamos hoje, não foi, David? Bom dia, né? Para você que está aqui já há um pouquinho mais de tempo com a Duda, né? Eu que apareci agora, para a gente comentar, para a gente meditar naquilo que Deus reservou para nós nesse dia de preparação, né? O que nós estudamos hoje? Nós estamos estudando Daniel, né? E hoje nós nos detemos no capítulo 4, um capítulo um tanto interessante, que não foi escrito por Daniel, né? Muito legal nós pensarmos nisso. E também no livro Profetas e Reis, nós estudamos o capítulo 41, certo? 42, isso, muito bem, a verdadeira grandeza. Nós vamos falar qual é realmente a verdadeira grandeza. E no PowerPoint que está aparecendo aqui, nós vimos no estudo de ontem com a professora Maísa, Daniel capítulo 3, que falava sobre a fornalha, né? Sobre a fidelidade dos nossos amigos, os companheiros de Daniel. E a maneira como o rei Nabucodonosor foi impactado pelo testemunho desses 3 jovens e a decisão que ele tomou, né? O capítulo 3 finaliza falando de um decreto que ele fez, né? Ninguém mais vai blasfemar o nome do Deus de Daniel, e quem fizer isso vai sofrer as consequências. E parecia que Nabucodonosor estava agora decidido, né? Estava assim
tão impactado com a religião daqueles hebreus que ele havia meio que assim dado um passo à conversão, né? Mas quando a gente lê o capítulo 4, nós vemos que houve uma certa dificuldade aí no caminho, né, David? Então vamos comentar o que está lá no capítulo 4. O interessante também, professora, é que a vida de Nabucodonosor foi tida como orgulho, reconhecimento. Orgulho, reconhecimento. Logo no capítulo 1, nós nos deparamos a imagem de um rei muito orgulhoso. Mas de acordo com quando ele teve a visão da estátua, ele reconheceu a soberania de Deus. Mas logo após, ele deixou o orgulho novamente dominar seu coração. Então houve aquele episódio lá dos 3 amigos de Daniel, onde ele teve o seu orgulho ferido e novamente ele reconheceu a Deus como soberano. Mas agora aqui no capítulo 4, novamente nós vemos um rei orgulhoso e que tinha como seu Deus suas próprias riquezas. Certa vez, um historiador contou a história de um homem que era tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. E se Nabucodonosor se depara com isso, né? Ele tinha muito dinheiro, muitas riquezas, mas infelizmente era pobre de caráter. A história de Nabucodonosor mostra que o que foi escrito em Provérbios 16, verso 18 é verdade. A soberba precede a ruína. Mas sabe o que eu fiquei pensando, David? Essa ruína, na realidade, foi uma bênção na vida de Nabucodonosor. Sim. Porque foi aí que ele realmente teve um encontro com Deus. Ele precisou passar por uma experiência amarga para poder render a sua vida completamente a Deus. Porque ele já estava meio que no caminho. Esses altos e baixos que ele passou já estava de maneira assim bem bonita. Os hebreus, o testemunho já estava impactando a vida dele de alguma maneira, né? E ele estava meio que resistindo. Mas aqui no capítulo 4, onde foi escrito pelo próprio Nabucodonosor, eu fiquei pensando, imagina só, o maior rei da terra se convertendo à religião de Cristo. Que testemunho, né? Que lindo, né? É muito difícil de ver uma situação dessa, mas aconteceu com o rei Nabucodonosor. E no capítulo 4, verso 1, já vai falando que o capítulo 4 foi escrito como uma carta, né? Foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. E ele escreveu para testemunho. Aqui diz, no versinho 1, que foi escrito para todos os povos, para todas as nações, homens de todas as línguas, e que habitam em toda a terra. Então ele direcionou essa carta para todas as nações, para que todos tivessem o contato com esse testemunho dele. Olha o que aconteceu na minha vida, para que fique como exemplo para vocês aí, os outros reis, né, das outras terras. E é justamente isso. No verso 3 ele vai dizer qual era o objetivo, né? E o objetivo para mostrar, na verdade, verso 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, realmente era uma carta de exaltação a Deus. E como foi esse sonho que ele teve? Vamos falar, foi através de um sonho que Deus falou com ele, né? Sim. Então, vamos falar desse sonho? Vamos sim. Esse sonho está relatado lá no verso 10, certo? Onde o rei ficou muito atordoado com esse tipo de visão, de sonho que ele teve. Algo incompreendido por ele e tanto pelos sábios, supostamente sábios lá de Babilônia, né? Onde ele teve que chamar o próprio Daniel para interpretar aquele sonho. Agora veja que engraçado, né? Os sábios, que eram os mais sábios do mundo, novamente não conseguem interpretar um sonho a qual a senhora White colocou no livro, que era muito claro, estava muito assim na cara, né? Dava para ver o significado. Mas eles não conseguiam interpretar e dar interpretação para Nabucodonosor, mostrando ali a completa inutilidade da sabedoria humana. Como a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nosso nariz. E Daniel só sabia da interpretação devido ao que está escrito no verso 8. Porque Nabucodonosor olha para ele e diz assim, você tem o Espírito dos deuses santo. A gente sabe que na realidade Daniel tinha o Espírito Santo de Deus, né? Exatamente. Mas Nabucodonosor ainda não entendia muito bem essa situação. Mas ele entendia que Daniel era diferente, era diferenciado.
que ele tinha um espírito que habitava nele, que dava a ele esse entendimento das profecias, de sonhos e visões, e ele sabia que podia receber essa interpretação de Daniel. Que legal, né? Uhum. E vamos ler como foi esse relato desse sonho, para ficar claro para o pessoal de casa. A partir do versinho 10, vem nos falando um pouco como foi esse sonho, né? Fala que o rei viu uma grande árvore no meio da terra, cuja altura era muito grande, e crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Pense na imensidão dessa árvore, que nós sabemos que, de acordo com a interpretação de Daniel, obviamente era o próprio rei Nabucodonosor. Mas, detalhe, iria acontecer algo com essa árvore, que vem nos relatando no versinho 14, certo? Que vem dizendo assim, que logo após que ele deparou com essa imensa árvore que representava ele próprio, ele viu um vigilante que falava a um santo, certo? E no versículo 14 nos diz o relato que entre essa conversa que estava se tendo, né? E fala: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derribai-lhes as folhas e espalhai o seu fruto. Então, claramente, será o que iria acontecer com o próprio Nabucodonosor. Não por conta que Deus era ruim, não por conta que Deus estava mandando um juízo vindouro de cara ao rei, mas tudo por consequência dos seus próprios atos deliberados de orgulho, querendo ser maior que o próprio Deus. E isso é algo terrivelmente errado. É verdade. E sabe, uma coisa que se destaca nessa história é a posição de Daniel frente ao rei mais poderoso da terra. Sim. Quando ele é chamado, a gente vai fazer esse contraste um pouquinho mais para frente, quando a gente estudar, quando Daniel é chamado à frente de Beltesazar, né, que é o próximo rei que nós vamos estudar, e ele tem uma posição completamente diferente com esse rei, e há uma posição diferente com Nabucodonosor, né? A gente vê aqui o cuidado de Daniel, porque ele ficou perturbado com a interpretação daquele sonho. Ele tinha um cuidado pelo rei. Parecia-me que eles eram amigos, parecia-me que já tinha essa relação de amizade, né? De se conhecerem. E Daniel fica preocupado ali, calado, silencioso, e o rei fala assim: não fica perturbado, me fala, eu quero saber o que significa esse sonho. E aí Daniel fala assim: olha, rei, que aconteçam isso com os teus inimigos, mas não contigo. Mas um coração, olha, veja só, Nabucodonosor invadiu a cidade de Daniel, levou ele cativo, ele era eunuco, ele sofreu por conta da tomada, né, de Nabucodonosor a cidade dele, mas a gente não vê no coração de Daniel nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, ele não ficou anos e anos matutando, olha só o que aconteceu, que miséria, eu estou aqui. Pelo contrário, ele venceu isso de maneira muito digna e se tornou um destaque no reino. Sim. Agora, ele tinha não só a confiança do rei, ele tinha a amizade do rei, para dizer assim: rei, que isso não aconteça a ti, o desejo do meu coração é que não seja contigo esse sonho, mas a realidade é que vai ser isso, e ele diz que em 7 anos, né, a palavra de Deus diz aqui no versinho 23, que são 7 tempos, e nós vamos ver que lá em Daniel 11, né, verso 13, vai falar que 7 tempos são anos, né? Cada tempo um ano. Então, ali vai ser 7 anos que Nabucodonosor ia passar como o quê? Como um animal. Imagina Humilhado isso. por todos, né? Vendo aquela situação, imagine. Ele era observado por todos, ele dominava tudo. E todos os seus súditos, todos os povos, nações, olhando para aquele miserável animal. Que vergonha, que humilhação. Era uma humilhação mesmo. E realmente, diante do céu, essa era a posição de Nabucodonosor. Sim. Porque ele não reconhecia a Deus como soberano. Então, diante do céu, ele era como um animal irracional, que não pensava. Porque só os que não reconhecem a Deus como soberano são os animais que não pensam, eles não entendem, né? E era essa a posição de Nabucodonosor, e foi assim que ele ficou por 7 anos, até reconhecer, como diz aqui, ó, na própria carta que ele escreveu, né? Aqui no versinho 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu,
Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo rei é de geração em geração. E aí vem o apelo dele, né? Aqui o versinho 37, porque é o supra-sumo, né? O 37 diz assim, ó: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E aqui o centro, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele está dizendo, Deus é soberano. Ele está acima de qualquer rei que possa existir nessa terra, de qualquer decisão, de qualquer decreto. Deus está acima e está no controle de todo o governo desta terra. Então esse praticamente é o resumo do sonho de Nabucodonosor. E agora no livro, capítulo 42, nós vamos poder dar mais alguns detalhes, né, sobre essa história que o Profetas e Reis trouxe. Joana e David, eu tenho alguns comentários a fazer. Eu gostei demais, né? Aliás, é sempre bom estudar o livro de Daniel, que traz tantas informações importantes para nós, né? Principalmente nesses últimos dias. A postura de Nabucodonosor, que eu gostaria de comentar. A Joana falou aí que ele, você mesmo, David, você disse que ele tinha altos e baixos, né? Ora estava convertido, ora parecia que desconvertia, né? Mas aí no livro, vocês vão abrir já, né? No livro, diz aí na página 519 que um coração transformado pela graça de Deus, logo perde as impressões do Espírito Santo. Então, ele não estava convertido completamente, voltava, né? Ele reclinava, sempre estava declinando daquilo que ele aprendia, daquilo que ele via sobre a verdade, né? Voltava atrás. Aí nós vamos encontrar no capítulo 4 o reconhecimento dele nesse testemunho que ele dá, que ele mesmo escreve, logo nos versinhos 3, no versinho 3 diz: quão magníficos são os seus sinais. Ele apresenta tudo de Deus, ó. Os seus sinais, as suas poderosas obras, né? Suas maravilhas, o seu reino é um reino soberano que dura para sempre, o seu domínio permanece de geração em geração. Aí quando vai lá no versinho 30, que ele começa a cair, né? Novamente, um ano se passa, depois que ele tem essa conversa com Daniel, né? Aí ele vai e diz, ó: comecei a meditar, caso não é esta grande Babilônia que eu, aí começa todo o centro, né? O egocentrismo, que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade. Então é exatamente isso que é a causa de estadia, né? Já não tem dó de Nabuco, né? Mas é verdade, um rei inteligente. O texto diz aqui que o Senhor Deus queria usar aquela mente brilhante, ele era muito justo, né? Diz o texto que ele era justo, queria usar para a glória, né? Para que a luz de Deus fosse difundida em todo mundo. Afinal de contas, ele era o imperador do mundo, mas o orgulho fez com que ele caísse várias vezes. E uma outra coisa, não sei se vocês iriam comentar, mas eu já vou adiantar, é que você apresentou o finalzinho do texto, que ele reconhece, ele diz, agora eu reconheço que é um Deus soberano, um Deus que está em toda a terra, mas ele não impõe. Lá no capítulo 3, ele diz, agora todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, né, de Abednego, mas nesse capítulo ele já não impõe. Ele reconhece que eu exalto a Deus, porque ele é isso. E ele deixa o testemunho como uma maneira de impactar outros. É verdade. E eis uma arma muito poderosa que o inimigo usa contra as pessoas, né? Que é o orgulho, que é a exaltação própria. Nós sabemos que o cálice, quando está cheio, com certeza é mais difícil de ser conduzido quando ele está vazio. O cálice de Nabucodonosor estava cheio de riquezas, de poderio, de terras, de nações, de força. E Satanás aproveitou essa oportunidade para ganhar legalidade em seu coração. E trabalhou no orgulho, na ambição. E infelizmente, o rei sucumbiu a esses enganos, a essas tentações. E houve uma queda grandiosa na vida dele. Mas que bom, que Deus foi misericordioso. E por meio do sonho que ele teve, que foi uma misericórdia de Deus para a vida dele, ele pôde agarrar a sua, talvez, última oportunidade de salvação. E que bom que ele agarrou essa última oportunidade. E houve um arrependimento genuíno e houve uma entrega verdadeira dessa vez, né? Sim.
Embora aqui o texto fale que quando Daniel falou para ele, fez o apelo, né, e disse assim, olha, agora o senhor tem que mudar de conduta, o senhor tem que pensar nos pobres, o senhor tem que ajudar as viúvas. Sim. Ele traçou um comportamento para Nabucodonosor, agora o senhor tem que agir diferente daquilo que o senhor estava agindo. Mas o livro diz, um parágrafo que começa por algum tempo, diz que por algum tempo a impressão da advertência e o conselho do profeta exerceu forte influência sobre Nabucodonosor. Mas o coração não transformado pela graça logo perde as impressões do Espírito Santo. A condescendência própria e a ambição não haviam ainda sido erradicadas do coração do rei, e esses traços mais tarde reapareceram. É como a gente aprende aqui na horta, né? Como é o nome daquele negocinho? O alhozinho tem que ser tirado pela raiz, não pode ficar lá, tirou só a parte de cima, pensa que resolveu, não, vai brotar de novo. E foi esse o problema de Nabucodonosor. O coração dele não havia sido transformado pela graça de Deus. Não obstante a instrução tão graciosamente dada e as advertências da passada experiência, Nabucodonosor permitiu-se ser controlado pelo espírito de ciúmes em relação aos reinos que se deviam seguir. Seu governo, que até então havia sido em grande medida justo e misericordioso, tornou-se opressor. Endurecendo o seu coração, ele usou, olha só o que ele fez, ele usou os talentos que Deus lhe dera para a glorificação de si mesmo. Por isso que ele olha para a Babilônia e diz assim, fui eu que conquistei aquilo que a professora Joselita comentou, fui eu, a minha grandeza. Exaltando-se acima do Deus que lhe dera vida e poder. E por meses Deus adiou o juízo, por misericórdia. A palavra de Deus diz que foram 12 meses, né? E a cabo desses 12 meses ele estava andando ali pelo seu palácio e ali ele viu a glória de Babilônia e falou, opa, eu sou demais, olha só o que eu já conquistei até aqui. E é quando vem o juízo, acabou, chegou o prazo. A palavra de Deus diz que havia um tempo indicado por Deus de tolerância. E aquele tempo havia chegado para Nabucodonosor. Agora ele teria que sofrer as consequências da sua desobediência, de não ter se entregado a Deus. E quantas oportunidades Deus nos dá para sairmos do caminho da desobediência, porque a gente sabe quando a gente está errado. A palavra de Deus é clara em dizer que nós ouvimos uma voz por detrás que diz, este é o caminho, andai por ele. Então ninguém está no erro sem saber que está errado. Deus, ele alerta, ele fala, ele chama. E isso são oportunidades do céu. Para a gente não sofrer as consequências, Nabucodonosor não precisava de 7 anos vivendo como um animal. Ele não precisava, se ele tivesse reconhecido a Deus antes do sofrimento, antes da dor. Eu acho impressionante que Nabucodonosor ele tenha chegado a essas atitudes e Deus tenha constituído ele como um grande rei favorecido, de certa forma, diante do céu. Porque apesar de Nabucodonosor ser idólatra por nascimento e por educação, ele tinha algumas características, como a professora Joselita comentou, que eram extremamente positivas. Ele tinha um senso inato de justiça e do direito, e o que eu gostaria de salientar, que diz que esse senso que provinha de dentro dele, de justiça e direito, tornava possível Deus usá-lo. Tornava possível Deus cumprir o propósito divino na vida dele. Então, apesar de ele ter sido nascido numa religião falsa, sendo educado numa religião falsa, ele tinha algumas características que tornava possível Deus usá-lo. Então, Deus ele é tão amoroso, tão paciente, tão compassivo, e os propósitos dele são tão mais elevados que os nossos, tão mais elevado que a nossa vida, que mesmo às vezes a gente andando desregradamente, mesmo às vezes a gente andando insensatamente, sem saber o caminho, Deus ainda olha para a gente com misericórdia, com bondade, e vê as coisas boas que Ele pode utilizar na gente para nos elevar, para nos transformar, para modificar e para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida e até na vida de outros, pois Nabucodonosor ele foi usado. Não somente essa experiência dele não serviu somente para a salvação dele, mas para a salvação, como vocês comentaram, de nações, de povos, de reinos. Então Deus utilizando uma pessoa pagã para
evangelizar aos povos, diferente do que muitos outros reis de Israel fizeram, mesmo nascendo na religião verdadeira, tendo educação verdadeira, fizeram o que era mal. E Nabucodonosor, de certa forma, fez ao contrário disso. Então, realmente, houve uma reviravolta na vida de Nabucodonosor a partir do momento em que ele reconheceu que a verdadeira riqueza não consiste em riquezas, em poder e glória, mas consiste em reconhecer que Deus é soberano em nossas vidas. E aquele orgulhoso rei agora tornou-se um humilde filho de Deus. Aquele tirânico e opressor governante tornou-se sábio e compassivo. Tudo isso foi proporcionado porque ele deixou Deus atuar e transformar a vida dele. Será que o mesmo Deus que transformou a vida de Nabucodonosor não quer transformar a sua vida? Eu convido você a ter uma experiência real e nítida com esse Deus. E sabe, David, o capítulo também traz uma informação muito importante sobre a verdadeira grandeza. Porque logo no início diz que o caminho para a verdadeira grandeza é a humildade. Mas lá no final diz assim, lá um pouquinho antes do último parágrafo, diz que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. E era justamente esse o conselho que Daniel tinha dado a Nabucodonosor, que ele se tornasse verdadeiramente bom aos olhos de Deus. E o último parágrafo nós temos que ler, porque diz assim, o propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse o seu louvor estava agora cumprido. Esta proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Que bom que ele finalizou a história de maneira tão bonita, né? O final da vida dele é um final bonito, é um final bom, e louvado seja Deus por isso. Que oportunidade que nós temos, que oportunidade que você de casa tem de ver lições como essa e poder aprender e saber qual o caminho que deve andar. Sabe, aqui fica uma lição muito importante para nós. Nós somos criaturas. Deus é criador, soberano, Ele sabe o que é melhor para nós. Não adianta nos levantarmos contra o Senhor Deus em rebeldia, em murmuração e acharmos que sabemos o que é melhor para nós. Na realidade, Deus é quem sabe. E que o nosso coração hoje esteja submisso diante da vontade de Deus. Que o nosso coração hoje se submeta às orientações do céu. E assim pode ter certeza que a nossa vida vai dar certo, né? Amém. Vamos orar então? Santo Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o céu nos está dando hoje, por termos recebido do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua Palavra, por termos recebido tantas orientações de como acertar, de como fazer dar certo a nossa história. Pedimos, Senhor, que no dia de hoje o Senhor também coloque dentro do nosso coração o realizar. Nos dê força, Pai, para buscarmos a Tua presença e andarmos em retidão diante de Ti. Suplicamos para Ti, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão em casa ouvindo esse vídeo, as pessoas que estão neste momento no leito, sofrendo por algum tipo de enfermidade, que o Senhor possa estar ali aliviando os sofrimentos e também, Senhor, resgatando a cada coração. Pedimos a Tua bênção, a Tua companhia no dia de hoje, nos ajudando a estarmos em submissão ao Teu querer e à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.